Olá, pessoal de Matemática Discreta, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para falar sobre o texto da semana 10, parte 1, que é o texto que apresentou a combinatória de contagem para vocês. Como vocês viram nesse texto, o nosso objetivo dessa parte de combinatória é resolver os problemas de contagem, que são aqueles problemas, como define bem lá na página 2, que trata de objetos construídos, formados, montados de uma certa maneira e pergunta-se quantos objetos desse tipo podem ser construídos, formados, montados, etc. Aí, por exemplo, se você tem a formação, se o problema te pergunta quantos números de 3 algarismos significativos existem no sistema de numeração decimal. O seu objetivo nesse problema é, dada essa configuração que o número tem que ter 3 algarismos, essa forma de montagem, né? Essa maneira de montar, ele tem que ter 3 algarismos significativos. Você quer saber sempre o total de números desse que existem. Por exemplo, outro exemplo que a gente poderia falar: quantas placas de 3 letras e 4 algarismos existem no alfabeto de 26 letras e contando com os algarismos de 0 a 9? Então, aí você quer sempre saber o total desses objetos que existem. O conjunto formado por esse total de objetos é o nosso conjunto X que a gente persegue desde esse texto da semana 10. A gente quer contar o total de configurações que existem de um determinado problema de contagem. O primeiro princípio de contagem que foi apresentado foi o princípio da contagem direta, que a gente chama de PCD. Para determinar, na página 6, ele diz o seguinte: para determinar o número de configurações satisfazendo a uma dada especificação, basta listar uma a uma, de maneira organizada, todas elas e contar diretamente quantas elas são. Aí você me pergunta: Simone, como que eu vou saber que eu tenho que usar o princípio da contagem direta? Gente, vocês podem ver aqui que já está falando, olha, para determinar o número de configurações satisfazendo uma dada especificação, você tem que listar uma a uma, você tem que listar uma a uma, certo? De maneira organizada, todas elas e contar diretamente quantas elas são. Então, você só utiliza o princípio da contagem direta quando for possível você listar todas as configurações, todos os elementos do conjunto X, e você, de maneira organizada, conseguir contar diretamente quantos são. Aí você pode pensar assim: poxa, mas esse princípio, então, ele quase não é usado, porque a gente sempre tem mais, geralmente são muitas configurações, e a gente não consegue contar diretamente quantas configurações são. Bom, esse princípio de contagem, ele não é usado sozinho, geralmente ele não é usado, não leve muito assim ao pé da letra, significativamente esse não é usado, sozinho em questões, porque ele é um princípio extremamente simples, mas ele pode cair dentro de uma questão mais complexa, e de repente lá dentro ter uma determinada parte do conjunto X que você consiga enumerar e você consiga listar. Enumerar não seria bem a palavra certa. Você consiga listar uma a uma das configurações e contar diretamente. E aí, nesse princípio, você só vai utilizar ele quando você conseguir listar uma a uma essas configurações e contar todas elas e dizer: olha, o número de elementos de X é tanto lá, porque eu consegui listar cada uma delas, cada uma dessas configurações e contar. Foi o caso de um vídeo que estava aqui no canal que, por exemplo, você queria contar quantos eram os anagramas da palavra uva, e aí eu escrevi quais eram aqueles anagramas e você conseguiria contar diretamente que haveriam 6 anagramas da palavra uva, beleza? O segundo princípio apresentado, estava na página 9 e 10, é o princípio da abjeção. Vocês lembram lá
lá de pré-cálculo, matemática básica, do ensino médio, o que era a função bijetora. É a função que tem aquela ligação 1 a 1, a correspondência 1 a 1. Então, para cada elemento de x, você tem um correspondente em y, assim como para cada correspondente em y, você tem um correspondente em x. Ou seja, não sobra ninguém no conjunto do domínio e nem sobra ninguém no conjunto do contradomínio. E aí, na página 10, está escrito assim: sejam x e A conjuntos finitos. Então, a gente está lidando com conjuntos finitos, assim como no caso do princípio da contagem direta. Uma bijeção entre x e A é uma associação dos elementos de x aos elementos de A, de modo que, aí tem essa parte aqui que eu acabei de falar, cada elemento de x está associado a exatamente um elemento de A. É a correspondência 1 a 1. E cada elemento de A é associado a exatamente um elemento de x. Então, você tem a função bijetora. Para cada elemento de x, você tem um elemento de A, assim como para cada elemento de A, você tem um elemento de x. E isso implica em quê? Isso implica que o número de elementos do conjunto x, que você teoricamente não conhece no problema de contagem, vai ser igual ao número de elementos do conjunto A, que é o número de elementos que você já conhece. Então, o princípio da bijeção ele pode ser usado, na página 9 está dizendo isso, na determinação do número de elementos de um dado conjunto x, simplesmente pela troca de x por um conjunto A, para o qual já sabemos determinar o número de elementos de A. Então, esse princípio de contagem, ele pode ser útil em determinados problemas, mas ele tem, como vocês podem ver aí, ele tem uma limitação. Para você usar esse princípio da bijeção, você tem que saber você tem que ter um conjunto A conhecido em que você possa fazer a bijeção dos elementos de x com os elementos de A, que é o que você já conhece o número de elementos de A, certo? E aí, você pode cair uma questão dessa sozinha? Pode. Mas essas questões, esse princípio de contagem, geralmente ele cai em problemas que envolvem mais do que um princípio de contagem. Então, você tem vários caminhos para se resolver. Nos textos posteriores, vocês viram que alguns problemas podem ser resolvidos pelo princípio da bijeção, mas esse princípio ele tem essa limitação, que é você ter que ter um conjunto A, que você conhece o número de elementos para você fazer a correspondência 1 a 1, que a gente chama em matemática, dos elementos de x com os elementos de A, beleza? Então, por exemplo, se eu estou com um alfabeto de letras maiúsculas, eu pergunto quantas letras minúsculas existem. Se eu sei que para cada letra maiúscula existe uma letra minúscula, eu consigo fazer essa correspondência 1 a 1 e descobrir, não, tem 26 letras porque o conjunto A, que é o alfabeto das letras maiúsculas que eu conheço, tem 26 letras, então o conjunto X, que é o conjunto das letras minúsculas do alfabeto, também terá 26 letras. Outro problema que poderia ser aplicado o princípio da bijeção. O texto até dá o exemplo do teatro. No teatro, sei lá, tem 2.000 cadeiras. Quantas pessoas cabem nesse teatro? Olha, se cada pessoa vai sentar em exatamente uma cadeira, eu posso fazer essa correspondência 1 a 1. Para cada pessoa tem uma cadeira. Ou seja, se tem 2.000 cadeiras, cabem 2.000 pessoas. Então, sempre tem que ter um conjunto anterior que eu conheça um número de elementos para poder fazer essa correspondência 1 a 1 e descobrir o número de elementos do conjunto X, beleza? Mais abaixo, ele é apresentado o princípio K para 1. O princípio K para 1, ele é um princípio de contagem também bem usado, e ele foi definido na página 15 da seguinte forma. Aqui está um pouquinho fora de ordem, mas é porque foi na ordem que eu achei que fosse importante vocês olharem mesmo. Na página 15 diz assim: o princípio K para 1 pode ser usado na determinação do número de elementos de um dado conjunto X, quando encontramos um outro conjunto A. Então, aqui você precisa encontrar
quando encontramos um outro conjunto A, para o qual já sabemos determinar o número de elementos de A. Então, aqui, de novo, é como o princípio da bijeção que vocês viram lá em cima. A gente precisa ter um conjunto A com o número de elementos que a gente já conheça. E uma maneira de, usando x, quebrar A em pedaços que possuem o mesmo número de elementos. Por exemplo, você tem lá, você quer saber quantos múltiplos de 5 existem de 1 até 550. Então, você vai ter que, para poder descobrir esse número de elementos de x, você vai ter que saber o número de elementos de A. E aí você quebra esse conjunto A em várias partes. No caso, como você quer saber múltiplos de 5, você vai quebrar esse conjunto A em 5 partes e vai descobrir o número de elementos que existe no conjunto X, beleza? Essa discussão de múltiplos é uma das que mais caem problemas que envolvem o princípio K para 1, mas existem várias e várias outras aplicações, inclusive esse princípio de contagem podem cair em exercícios mais complexos que você tenha que fazer a utilização desse princípio. Mas como vocês podem ver, você precisa de um conjunto A que você consiga já saber, que você já saiba o número de elementos desse conjunto A. Na página 16, ele diz o seguinte: sejam A e B conjuntos finitos, então aqui a gente está lidando com conjuntos finitos. Uma função K para 1 de A em B associa elementos de A a elementos de B, de modo que, para cada K elementos de A, são associados um elemento de B. Cada elemento de B é o associado de exatamente K elementos de A. Então, aqui você vai ver que K elementos do conjunto A estão associados a um elemento de B. Então, é o caso do que eu falei. Se você quer saber quantos múltiplos de 5 tem de 1 até 50, você vai ver lá que a cada 5 números você tem um múltiplo de 5, ou seja, você tem uma quantidade de números, que é esse K, que estão associados a um único número aqui. Ou seja, de 1, 2, 3, 4, 5, você tem um número, que é o número 5, que seria o conjunto de múltiplos, aqui nesse caso seria o B, o conjunto dos múltiplos de 5, que é 5, 10, 15, 20, por aí vai. Então, a cada 5 números desse conjunto A, você faria correspondência a um único número nesse conjunto B. Seja A um conjunto, na página 17, seja A um conjunto finito, se existe um número natural K maior ou igual a 2, um conjunto X e uma função K para 1 de A em X, então, o número de elementos de A é igual a K, que é essa constante que você está usando lá, multiplicada pelo número de elementos de X. Beleza. Então, o que esse quadro aqui quer dizer? Você vai ter um número, uma constante K maior ou igual a 2, porque você quer associar de K para 1. Quando você associa de 1 a 1, você tem aqui a correspondência, quando você vai ter a correspondência 1 a 1, que é o que a gente viu lá em cima no princípio da bijeção. Quando cada elemento de X se corresponde a um elemento de A, assim como cada elemento de A se corresponde a um único elemento X, você vai ter o princípio da bijeção. Agora aqui, quando esse K é maior ou igual a 2, quando eu tenho a correspondência de 2 para 1, 3 para 1, 4 para 1, eu vou ter essa relação aqui. O número de elementos de A vai ser essa constante K que multiplica o número de elementos do conjunto X. No caso lá, do número de elementos do meu conjunto X, por exemplo, o meu conjunto X é o conjunto dos múltiplos de 5. O meu conjunto A é o conjunto dos números naturais menores que 100, por exemplo. Eu vou ter um número de elementos aqui nesse conjunto A, mas vai ser 5 que multiplica o número de elementos de X, que são aqueles que são realmente os múltiplos de 5. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido isso. E caso não tenham entendido, procurem ler o texto da semana 10, parte 1,
porque lá explica bem mais minuciosamente, bem mais detalhado, e esse vídeo não pode ficar muito longo. Então, galera, vamos lá. Eu anotei essas coisas aqui, recomendo que vocês anotem também. Eu deixei como mais importante para vocês pensarem isso aqui. O objetivo principal dos princípios de contagem é determinar o número de elementos do conjunto X, beleza? O princípio da contagem direta, ele é usado quando a gente consegue, só fazendo uma revisão, quando a gente consegue listar os elementos do conjunto X, que são essas configurações, e contar diretamente uma a uma e dizer quantas tem. Então, é um princípio um pouco limitado, certo? Então, desculpe o posicionamento da folha aqui, que fugiu um pouquinho. Então, você consegue listar diretamente esses elementos de X e contar diretamente. No princípio da abjeção e no princípio K para 1, precisamos de um conjunto A. Isso aqui é a parte mais importante para você saber se você vai usar ou não. Você precisa de um conjunto A que você já sabe o número de elementos que ele tem, ou seja, você com o número de elementos conhecido para fazer a correspondência. No princípio da abjeção, você faz a correspondência 1 a 1. No princípio da K para 1, você faz a correspondência K para 1. Então, aqui a única diferença desses dois princípios, a diferença mais significativa, é que em ambos você faz a igualdade, aqui em ambos você faz você faz correspondência dos elementos de A, que é conhecido, com os elementos de X que você não conhece. Mas aqui você faz a correspondência 1 a 1 e aqui você faz a correspondência K para 1, beleza? E esses dois princípios, assim, essa diferença é que você vai sempre, entre eles, aqui nesse caso, você vai ter problemas que você conheça realmente esse conjunto A, e só de conhecer o conjunto A você praticamente não vai ter nenhum trabalho para descobrir o número de elementos de X, porque aqui você já vai ter uma correspondência 1 a 1. Esse caso aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho, e a escrita tá lá, tem vários exercícios nesse texto da semana 10, e a escrita adequada tá nesse texto, e vocês veem que a aplicação do K para 1 é um pouquinho mais avançada do que a aplicação do princípio da abjeção, mas em ambos esses três princípios de combinatória, esses princípios de contagem, eles são para aplicações mais simples. Então, aqui você ainda não consegue contar elementos de um conjunto X que você não consiga, que você não saiba, ou por listagem, ou que você consiga relacionar os elementos de X com os elementos de um conjunto A, que é um conjunto conhecido. Bom, galera, se vocês entenderam e gostaram desse vídeo, curtam o vídeo, compartilhem com os colegas de vocês e procurem saber exatamente essas definições e quando usar cada princípio de contagem. Então, nesses três primeiros casos, vocês já estão sabendo que são os casos mais limitados, pois você depende da contagem direta, de você listar cada elemento de X, ou depende de você conhecer um conjunto A já dado anteriormente e você fazer essa correspondência dos elementos de X com os elementos de A. Caso tenha alguma dúvida, postem aí nos comentários e é isso, galera. Bons estudos para essa APX2 e curtam o canal e se inscrevam aí. Valeu!